Tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, é um grande prazer estar falando com você. Bom, então, a doença cardiovascular mantém uma relação com a inflamação. Isso se sabe já de muito tempo, uma vez que doenças essencialmente inflamatórias, como as doenças reumáticas, elas cursam com o aumento do risco cardiovascular. Isso é notório, todo mundo sabe disso. Por exemplo, a artrite reumatoide, ela aumenta o risco cardiovascular, sim. E já se sabe disso há muito tempo, né? São pacientes que cursam com LDL pequeno e denso. Então favorece a penetração do LDL pelo endotélio, ocupando espaço subendotelial, formando aquelas placas ateromatosas. Não é um apanágio dessas doenças assim, essa característica. Outras doenças como diabetes também têm a mesma característica de ter esse LDL pequeno e denso, mas as doenças inflamatórias, elas então cursam dessa forma, favorecendo então todo esse ambiente aterogêneo, vamos dizer assim, né? E vários estudiosos têm debruçado sobre marcadores inflamatórios e aumento do risco cardiovascular. O pessoal de Harvard, como eu já falei para vocês, estuda muito esse assunto. O marcador de avaliação de inflamação associado ao risco cardiovascular mais usado, mais estudado, foi a proteína C reativa, e ela mostrou que é um marcador inflamatório inespecífico de fase aguda de inflamação. Todavia foi o mais estudado porque é mais simples, mais execuível, né? Um dos pesquisadores do grupo de Harvard, Dr. Paul Ridker, desenvolveu uma metodologia para proteína C reativa ultrassensível, e você consegue ver mínimas diferenças dessa proteína C reativa, né? E mostrou, vários grupos do mundo inteiro demonstraram um aumento do risco cardiovascular quando essa proteína C reativa ela estava aumentada. Nas mais variadas situações, proteína C reativa é um preditor de risco cardiovascular, já está bem demonstrado, bem como um preditor de prognóstico nos pacientes com doença cardíaca estabelecida, né? Sobram sobre ela algumas ressalvas, porque ela é muito inespecífica. Qualquer inflamação aumenta a proteína C reativa, além de haver dúvidas da capacidade da proteína C reativa de reclassificar de uma forma expressiva os pacientes, ou seja, passar eles de um grupo de risco intermediário para um grupo de alto risco, por exemplo, né? Então, mas de qualquer jeito, existe uma íntima relação da doença cardiovascular com o fenômeno inflamatório. E este grupo, Dr. Paul Ridker, Dr. Peter Lieb, tem estudado profundamente esse assunto, e já que havia era bastante plausível essa associação de elevação de marcadores inflamatórios, não apenas a proteína C reativa, como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 2, interleucina 6, todos eles, tanto de fase aguda quanto de aspectos imunológicos tardios, né? Mantém relação com a doença cardiovascular, sobretudo infarto. Nesse sentido, então, vamos testar essa hipótese? Foi isso que pensou o grupo de Harvard, e pegou pacientes de baixo risco cardiovascular, que tinham colesterol normal, com uma mediana de colesterol de LDL igual a 108, e fizeram a randomização. Trataram um grupo, outro grupo não, e no grupo tratado houve uma significante redução de eventos cardiovasculares. Eram pessoas de risco intermediário, na verdade, não eram de baixo risco, grupo intermediário. E assim foi feito, e mostrou uma redução de eventos cardiovasculares no grupo que usava rosuvastatina 20 mg versus o grupo controle. Claro que ficou, bom, então está comprovado. Bom, não é bem assim. Por quê? Porque o grupo que tomou a rosuvastatina e era de risco moderado, pulou esse LDL para em torno de 55. E aí ficou a dúvida, será que foi pela redução do LDL ou será que foi pela redução da inflamação? Na minha opinião, das duas coisas. Mas isso fez com que diretrizes puxassem a métrica para baixo. Esse estudo chamou-se Jupiter Study. Inclusive, um dos colaboradores do estudo, Dr. Francisco Fonseca, que é médico da Escola Paulista de Medicina, extraordinária escola aqui brasileira, né?
Bom, então ficou essa situação. Comprovado, mas vamos adiante. Bom, então o Dr. Paul Ridker, o ano passado, apresentou o estudo CANTOS com a canakinumab, o anticorpo monoclonal, com o objetivo de verificar se um remédio na prevenção secundária, pacientes graves que já eram coronarianos, usando estatina em dose plena, se eu usando a canakinumab, e que é um anti-inflamatório, age na interleucina 1 beta, na cascata lá em cima, inflamatória, que ela é precursora até da proteína C reativa no fígado, né? Então, para ver se eu diminuiria eventos cardiovasculares. E ele mostrou que sim, diminui eventos. A canakinumab, na dose de 150 mg, na dose de 300 mg, ela é usada para câncer de pulmão. Na dose de 150 mg, ela reduziu infarto do miocárdio, mas não reduziu morte total, né? Nem morte cardiovascular. Reduziu o desfecho combinado, o MACE, favoreceu esse resultado, claro, mas houve aquela situação. Poxa, mas não diminuiu morte cardiovascular, não diminuiu infarto. De qualquer jeito, ele comprovou a teoria, mas não pode colocar isso em prática, porque é mais 200 mil reais, 200 mil por ano o tratamento com a canakinumab, no mínimo. Então, assim, não é factível para o mundo real, né, essa ação. Contudo, este ano deverá ser apresentado em Chicago, no segundo semestre, no mês de novembro, na conferência da American Heart Association, o estudo CIRT. O estudo CIRT é um estudo também com pacientes em prevenção secundária, com dose otimizada de estatinas e adicionou dose baixa do metrotexato, que é um remédio utilizado para artrite reumatoide, é um modulador imunológico. Então, esse remédio na dose de 15 mg, uma vez por semana, tem um preço muito mais acessível e o resultado do estudo, que era previsto para 5 anos, foi interrompido em 3. E não houve problemas de segurança em relação a esse estudo, não houve nenhum warning, nenhum aviso que preocupasse a comunidade médica. Portanto, é muito provável, quase certo, que o resultado tenha dado positivo desse estudo. E aí, este grupo de pacientes poderá se beneficiar e muito com o metrotexato uma vez por semana na dose de 15 mg, que foi o testado pelo Dr. Paul Ridker. Mas temos que aguardar a apresentação desse estudo e quem sabe em novembro, dezembro, a gente já possa começar a ofertar uma nova opção de tratamento para esse grupo de pacientes. Deu para entender um pouco sobre inflamação e doença cardiovascular? Um grande abraço. Tchau.